Fala pessoal, beleza? Tô de volta para gravar mais um vídeo para vocês. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu fizer. Beleza? Bom pessoal, como muitos de vocês devem saber, no dia 22 de agosto de 2019 irá estrear o remake de uma das mais famosas cronologias de terror, Brinquedo Assassino, que conta a história do boneco Chuck. Esse novo filme será um remake, ele mudará a origem do Chuck. O Chuck originalmente era Charles Lee Ray, um psicopata que foi morto pela polícia e antes de morrer ele colocou um feitiço no boneco bonzinho, que era um boneco muito vendido naquela época, para ele continuar vivo dentro do corpo do boneco. E daí foi se construindo a história que durou 7 filmes. Nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco do que aconteceu nos 7 filmes, dar a minha opinião sobre cada um deles, qual eu gosto mais, qual eu gosto menos, para fazer um resumo para você que nunca viu nenhum filme do Chuck, ou que não tenha visto todos e esteja com preguiça de vê-los de novo e queira saber mais para ir pronto para assistir no cinema o novo remake. Então, já vou avisando que terá muitos spoilers nesse vídeo, inclusive contando os finais de cada filme. E se você ainda não viu os filmes, vá, assista os filmes e depois volte aqui. Mas caso você não se importe com spoilers e queira um resumo para assistir o remake sabendo de tudo da cronologia, seu lugar é aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, o primeiro filme do Brinquedo Assassino foi lançado em 1998, dirigido por Tom Holland. Não é esse Tom Holland, esse é o Homem-Aranha da Marvel. Eu tô falando deste Tom Holland, que também foi o diretor da Hora do Espanto, dentre outros filmes de terror. Me perdoem pessoal começar o vídeo com essa piada infame, mas quando eu vi o nome do diretor, eu não resisti. Mas enfim, vamos continuar o vídeo. Brinquedo Assassino 1 conta a história de Charles Lee Ray, que engloba o nome de 3 perigosos assassinos. Charles Manson, que foi acusado de diversos assassinatos, dentre eles o da atriz Sharon Tate. Harvey Oswald, assassino do presidente John Kennedy, que governou os Estados Unidos entre 1961 e 63, que foi o ano de sua morte. E James R. Ray, que matou o ativista Martin Luther King. O criador resolveu juntar os nomes desses 3 assassinos e criar Charles Lee Ray. De acordo com a história, Charles é assassinado pelo policial Mike Norris após uma corrida para dentro de uma loja de brinquedos. Antes de morrer, Charles invoca um feitiço para entrar no boneco que era fabricado na loja e continuar vivo, se tornando Chuck. Uma mulher chamada Karen compra o boneco de um mendigo chamado Peddler e passa para o seu filho Andy, que gostava do boneco. Esse boneco era denominado boneco bonzinho, um boneco que fazia muito sucesso naquela época com as crianças. Chuck, então, se revela para Andy, inicialmente como uma figura agradável e amigável, se tornando o melhor amigo do garoto. Andy inicialmente afirma para sua mãe que Chuck estava vivo e ela não acredita nele. Quando a irmã de Karen, Maggie, é morta por Chuck ao cair da janela empurrada pelo mesmo, as suspeitas começam a cair para cima do garoto, que afirma que quem cometeu os atos foi Chuck. Ele estava atrás de Ed Caputo, seu parceiro de crimes, enquanto Charles era vivo, porque ele queria sair do boneco e voltar para o corpo humano. E Ed, que era uma espécie de ocultista, sabia como fazer isso. Após torturar o seu ex-parceiro como um boneco de voodoo
criado pelo próprio Ed de si mesmo, e fica a curiosidade, quem cria um boneco de si mesmo de voodoo? Mas enfim, coisas do cinema. Ed revela que Chuck deveria voltar para a primeira pessoa para quem revelou que não era um boneco. E no caso, essa pessoa era Andy. Então, Chuck vai até a clínica psiquiátrica onde Andy está internado e começa uma perseguição atrás dele. Karen consegue convencer o detetive Mark que Chuck realmente está vivo e os dois lutam na casa deles junto com Andy contra o boneco. Eles conseguem jogar Chuck na lareira e o queimam. Inclusive, há partes do boneco que é cortado e mesmo assim ele continua vivo. A cabeça de um lado comanda o corpo de outro lado. Simplesmente bizarro. E quando tudo parecia acabado, Andy olha para trás como se soubesse que Chuck ainda estava vivo. Esse filme tem várias fases do Chuck. A primeira delas é ele bonzinho, com voz fina e agradável. A partir daí, ele vai ficando cada vez mais terrível e perverso. Não considero que esse filme tenha um gore exagerado, e acho que ele até vai mais para a linha de suspense, que é a minha preferida do terror. Apesar que no final a coisa desanda e a cabeça comanda o corpo do outro lado, ou seja, vira uma trecheira total. Mas de uma forma geral eu considero um bom suspense, com um enredo até interessante e que me prendeu a atenção o tempo todo. Na minha opinião, é o melhor da franquia e o mais clássico de todos, e um dos filmes mais clássicos do terror como um todo. Vamos agora a Brinquedo Assassino 2, que é uma continuação dirigida por John LaFia, que tem vários trabalhos no terror, e um que se destaca é a série de sitcom que durou de 1988 até março de 1990, chamado Pesadelos de Fred Krueger, um spin-off da Hora do Pesadelo. Confesso que quero procurar isso para assistir um dia. Mas o assunto não é o Fred Krueger, o assunto é o Chuck, então vamos voltar. Depois do final do primeiro filme, que ele foi queimado, espedaçado e estraçalhado, os fabricantes do brinquedo têm a brilhante ideia de pegar o boneco todo arrebentado e reconstruí-lo para apagar a publicidade negativa que foi feita em cima do boneco. Grande criatividade do roteiro. Eu fico imaginando que um boneco que foi associado a assassinatos agora vai ser vendido normalmente, vai ser vendido praticamente à força para apagar a publicidade negativa. Como se isso não fosse gerar mais publicidade negativa. Mas enfim, outra coisa me deixa em dúvida é, será que o grande público está sabendo que foi o Chuck quem cometeu os assassinatos? Porque no filme anterior ninguém contou para o público em geral que o boneco cometeu os assassinatos. Então para que apagar publicidade negativa? Podemos dizer que o boneco estava ali e quem cometeu os assassinatos foi a mãe do Andy, policial Mike Norris. Enfim, coisas do cinema. E adivinha o que acontece na hora que o boneco é reconstruído? A alma de Charles volta para o boneco. Pouco óbvio, não? Pois então, o filme se desenrola e a mãe de Andy está numa clínica psiquiátrica, portanto o garoto está sozinho. Encaminhado a uma família adotiva, ele conhece Kyle, que acaba sendo a sua irmã mais velha durante a história. Se todo o trauma que ele passou não fosse bastante, Andy ganha um boneco igual ao Chuck, quando ele foi para a nova casa. Chuck, claro, esperto como sempre, consegue descobrir o paradeiro de Andy e troca de lugar com o boneco que o menino havia ganhado. Ele continua com o mesmo objetivo de sair do boneco e passar para o corpo de Andy, assumindo a forma de um corpo humano. Depois de algumas mortes, como a do Sr. Madison, que tem a cabeça sufocada em um saco de plástico, lembrando os grandes momentos de Tropa de Elite, Kyle e Andy vão parar justamente na loja de brinquedos onde o boneco bonzinho é fabricado. E lá começa uma luta frenética. Primeiro, Chuck tenta fazer um feitiço para trocar de corpo com Andy. Alguma coisa acontece e dá errado. E aí tem o Chuck que tem o braço cortado, tem as pernas cortadas e é completamente desfigurado. Eles jogam ele numa espécie de cola ou alguma coisa com cimento em cima dele, ou seja lá o que tinha ali naquele lugar.
até que coloca uma mangueira dentro do nariz dele, aonde ele vai inflando, 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 até explodir completamente. Curioso é que no final desse filme, tudo acontece na fábrica de brinquedos aonde o boneco é fabricado. Então é o final perfeito para a continuação, que no próximo filme eles vão dizer: a alma dele que estava lá reencarnou em outro boneco. Pouco óbvio, não? Considero o Brinquedo Assassino 2 um pouco mais de terror que o primeiro. Ele tem mais mortes sangrentas, o Chuck está até mais psicopata e até mais participativo. Mas o enredo é um pouco pior e tem umas cenas toscas, como a própria explosão do Chuck no final do filme, como quando cai ou atropela, ele fica no para-brisa tentando de alguma forma entrar no carro. Mas isso faz parte de uma boa tracheira de terror e não vai estragar sua experiência. Claro, considerando que você gosta desse tipo de filme e acredito que é por isso que você está aqui. Brinquedo Assassino 2 vai mais pro lado trash e galhofa. Não tem um suspense tão intenso quanto o primeiro, mas acaba até sendo divertido e deve agradar os sons do boneco. Brinquedo Assassino 3 é dirigido por Jack Bender, diretor da icônica série Lost. O filme foi produzido em 1991. No começo, mostra exatamente o final do filme anterior, na loja de brinquedos com o Chuck completamente destruído. O seu sangue escorre dentro do material aonde é fabricado os novos bonecos, o que confirma a minha teoria de que ele ressuscitaria em outro boneco, até porque ele estava dentro da loja. Eu não estou surpreso. O filme começa na reunião da empresa que fabrica os bonecos bonzinhos, e eles decidem que, apesar do problema de Andy no passado, voltam a fabricar os bonecos. Então, o dono da empresa recebe uma amostra e leva para sua casa. E é a mesma desculpa do filme anterior, para acabar com a publicidade negativa em torno do boneco. Enfim, repetitivo, né? Adivinha o que acontece? Exato. Charles Lee Ray está de volta. Ele mata o dono da empresa e entra no computador procurando Andy Barclays. Ele descobre que Andy está com 16 anos e estudando numa escola militar. Como se já não bastasse tudo que ele passou, ainda foi para a escola militar. Coitado do Andy. Então, ele vai até a escola militar e se coloca numa caixa para encomenda para Andy. No entanto, quem pega a caixa e abre é o garoto Tyler. Tyler abre a caixa e acha curioso. E é nessa hora que Chuck se manifesta. Tyler não se assusta com Chuck e Chuck pergunta por Andy. Mas então, o boneco tem uma epifania. Se eu tenho um novo corpo, então ele é o primeiro que pode saber do meu segredinho. Então, ele revela para Tyler seu segredo e tenta fazer o feitiço para a troca de corpos, mas ele é interrompido pela chegada de policiais no local. Andy, então, descobre a presença do boneco. Ele está passando maus bocados na mão do tenente-coronel Shelton, que o persegue. Já não basta ser perseguido pelo Chuck, então vamos ser perseguidos também pelo tenente-coronel da escola militar. O Andy está completamente ferrado. Em um determinado momento do filme, Shelton acha o boneco e leva para o seu quarto. O boneco desaparece e a culpa cai sobre Andy. Andy então tenta avisar Tyler do perigo que está correndo, mas o garoto estava afeiçoado a Chuck e não dá ouvidos. Após fazer algumas vítimas dentro do quartel, Barbeiro doidão, obcecado em raspar a cabeça dos internos, coloca balas de verdade ao invés de balas de tinta nas espingardas que iam ser usadas para uma disputa de treinamento entre guerras entre vermelhos e azuis. Quando começa o treinamento, Andy tenta fugir atrás de Chuck, mas acaba interceptado e visto como um traidor do time azul. Chuck pega Tyler para fazer um ritual de troca de corpos, mas o garoto percebe as más intenções do boneco e foge, confirmando o que Andy havia avisado a ele. Nesse momento, Chuck sequestra Kristen,
uma colega de Andy que estava se tornando meio que um par romântico dele, ou uma tentativa de algo próximo disso, e chantageia Andy para levar Tyler até lá. Após as equipes trocarem tiros com balas de verdade e o Tenente Shelton ser atingido no peito, Chuck joga uma granada no território e explode tudo ao redor. Posteriormente, Chuck é entregue pelo membro da equipe militar a Tyler. Chuck então prende o garoto e eles vão em direção a um parque. Lá eles são abordados por Kristen e Andy e trocam tiros com o boneco. Tyler então consegue escapar e vai para perto de um brinquedo que é uma espécie de trem fantasma. E quando é abordado por Chuck, convenientemente a Morte, que era um boneco gigante que passava a foice perto do trem, serra o boneco, cortando metade do rosto dele. Depois do menino ser atingido por parte de um brinquedo gigante e cair no chão, ele desmaia e Chuck, recuperado, tenta mais uma vez fazer o feitiço de troca de corpos. É persistente esse boneco. É quando Andy, relembrando as aulas de tiro que teve com Kristen no meio do filme, consegue acertar o braço do boneco e depois o coração. Andy tenta socorrer Tyler, mas Chuck o surpreende e ataca, e Andy o empurra, fazendo ele cair na turbina que move os brinquedos do parque, sendo completamente despedaçado. Kristen é socorrida e Andy é detido. As luzes do parque apagam e acendem, sinalizando uma possível manifestação do boneco. Esse filme 3 é uma pegada um pouco diferente, já que o garoto Andy está adolescente e no serviço militar. O enredo de fundo achei um pouco mais chato do que os dois filmes anteriores, mas as participações do Chuck me pareceram um pouco mais sérias do que no segundo filme, que ele estava muito galhofado. O final desse filme também achei menos tosco e mais plausível do que o do 2. Mas agora ele dá menos margem para uma possível recuperação do boneco, já que vai ser difícil engolir novamente a desculpa da reconstrução do boneco para apagar a imagem negativa. Confesso que gostei um pouco mais do 3 do que do 2. Ele se manteve na média do que foi a franquia até agora, mas até aqui o meu preferido continua sendo o primeiro.